Olá! A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E também Deus abençoe a sua família. Graças a Deus. Que o Senhor estenda a sua mão sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos, ok? E Deus o proteja e também faça-o prosperar ricamente, poderosamente no mundo espiritual, ok? Esse mundo onde os jovens têm sido alvo principal, né, das investidas do diabo. Por que eu digo principal? Porque eles sabem que os jovens é forte. Eles sabem que o jovem é como uma flecha na mão do arqueiro, como diz a palavra do Senhor. E você sabe que quando a flecha é lançada, ela vai com toda a sua força para o alvo que ela foi direcionada e atinge bruscamente, fortemente, na verdade? Então o diabo tem os seus focos. E nesse mundo que nós vivemos, percebemos que o foco para a destruição e enfraquecimento da igreja, o diabo tem investido nos jovens, ok? Para tirar o ânimo, para colocar vícios, para colocar indisposição, na verdade? Então nós temos que orar pelos nossos jovens. Orem pelos jovens da igreja, orem pelos seus filhos que são jovens. Enfim, façamos uma corrente de oração para que Deus possa assim levantar mais pessoas ou mais jovens como naquela época onde Nabucodonosor setia, né, Jerusalém e leva cativo muitos jovens para a Babilônia. E entre eles, o jovem chamado quem? Daniel, Ananias, vamos ver quais foram? Lá no versículo de número 4, de número 6, melhor dizendo, do seu capítulo de número 1, que diz o seguinte: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então levaram 4 jovens. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele queria os jovens de excelência, jovens nobres, que fossem inteligentes para ser usado na sua nação, ok? Só que esses jovens, além de serem de excelência e inteligentes, eles tinham uma comunhão com Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um temor muito forte de Deus no seu coração. E ao ser levado para o cativeiro, o rei os separa e manda dar das suas iguarias para que eles se alimentassem da mesma coisa que o rei se alimentava, que comessem as mesmas coisas que Babilônia comia. Só que o jovem Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não quiseram ser alimentados com a mesma ou com as mesmas iguarias que o rei estava se alimentando ou que Babilônia se alimentava. Preferiu chamar o mordomo, o cooperador, o chefe da cozinha, seja o nome que você queira dar, e conversou com ele para ele se alimentar de frutas e verduras, ok? E ali ele ficou preocupado, o mordomo, o copeiro, ficou preocupado porque teria que mais tarde apresentar, na verdade, esses jovens ao rei e eles teriam que estar de boa aparência. Esses 4 não se contaminaram, não aceitaram, na verdade, o alimento de Babilônia, ou seja, o alimento do mundo. Vamos colocar dessa forma, que é um fato, ok? Então eles ficaram limpos, continuaram servindo ao Senhor, o nosso Deus, com a santidade que lhe é devida. Então nós percebemos que quando eles foram se apresentar, na verdade, eles estavam com melhor aparência do que aqueles que estavam se alimentando
com as iguarias do rei. Mas me chama a atenção desses jovens é a personalidade, o caráter, a sinceridade, ok? Que eles nos trazem de exemplo. Apesar de serem jovens, eles tinham um compromisso real com o Senhor. Não se deixaram contaminar pelo mundo, ou não se deixaram contaminar por Babilônia e as suas iguarias, nos mostrando assim que mesmo sendo jovem, podem sim jovens ter uma comunhão com Deus, independente do lugar que ele esteja, independente da circunstância que ele esteja vivendo. E você observe que eles estavam como cativeiro, como cativo, melhor dizendo. E ali nós observamos que ele manteve a postura dele, ele manteve a santidade dele, ele demonstrou valentia em não mudar, ok, o seu caráter, não vender o seu caráter e não sofrer transformação na sua personalidade. Eles não se deixaram contaminar pela circunstância, ok? Mesmo em face à represália do rei que poderia vir, ok? Mas eles continuaram firmes e fortes. O que é que nós aprendemos? Aprendemos que os jovens de hoje, eles também têm as oferendas de Satanás, os pratos do diabo. Só que a Bíblia nos deixa exemplo que mesmo sendo jovem, você pode sim resistir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a questão do pecado, ele pode ser sim derrotado. Ele não pode entrar em sua vida se você resistir. A pergunta é, por que Jesus não pecou? Jesus não pecou porque ele não cedeu à tentação. Ele não abraçou a oferenda que Satanás colocou. O prato, ele disse para o Senhor Jesus que se prostrar diante de Satanás, ele daria todo este mundo e a sua glória. E a gente sabe agora, não é verdade, que era mentira de Satanás. Se Jesus assim o fizesse, nós estaremos eternamente perdidos. Porém, o Senhor resistiu. O Senhor ficou firme no seu caráter e não sofreu transformação de personalidade, mesmo em ambiente contrário. É importante que você perceba que talvez você esteja em ambiente contrário, talvez você esteja colocando a sua vida em risco. Por isso que você não pode jamais andar com as trevas, porque as trevas oferecem seus pratos, ok? Você não pode namorar com a jovem que não seja da sua mesma fé, porque ela vai oferecer o prato e a possibilidade de você cair é muito gigante. Então, o que é que você tem que fazer? Fugir da aparência do mal e resistir com todas as suas forças às ofertas do diabo, como fez esses 4 jovens. Eles resistiram, eles pediram para que não se alimentasse, não se contaminasse com as coisas da Babilônia. Peça a Deus para que você não se contamine com as coisas que o diabo tem colocado diante de você. Você vai ser sempre tentado. Tentação nunca foi e nunca vai ser pecado, entenda isso. O pecado vem depois que você cede à tentação. Então, por mais que você seja tentado, você tem um exemplo maior, Jesus Cristo. Ele superou a tentação. E olhe que foi o próprio Espírito Santo que proporcionou aquele momento para nos trazer exemplo que nós podemos sim resistir às tentações, mesmo na hora das adversidades, mesmo na hora das nossas fraquezas. Você pode resistir ao diabo, você pode resistir
as tentações. Talvez você esteja sendo aí agora tentado pelo diabo a largar o Senhor Jesus, a beber um copo de cachaça, a fumar um cigarro ou a se envolver com as drogas. Talvez você esteja fraco, mas é na sua fraqueza que você tem que colocar o joelho no chão e aquele que é poderoso pode te fortalecer e aí você resistir e passar por essa tentação e ter a sua vitória. Você precisa resistir. Eu não sei qual das lutas você está passando, porque são tantas lutas que nós passamos que a gente não sabe enumerar. Mas seja qual for ela, Deus manda te dizer, resista, não ceda agora. O Senhor está contigo, o Senhor não te abandonou. A tua fortaleza é o Senhor Jesus Cristo e a tua vontade de servir a Deus. Esses 4 jovens demonstrou vontade de servir a Deus, não se empolgou com o palácio, não se empolgou com a iguaria tão bonita, né? A comida tão cheirosa, tão gostosa. Eles não se contaminaram, não se deixaram envolver pelas circunstâncias, porém resistiram, quiseram permanecer santos, quiseram permanecer na presença do Senhor. Então permaneça, meu irmão, minha irmã, na presença de Deus. O mundo nunca, jamais, em tempo algum, vai parar de te oferecer, né, as coisas que ele tem para oferecer. Porém, aquele que está contigo é mais poderoso e as promessas que ele te fez é muito melhor do que esses pratos ilusórios que o diabo tem colocado na vida do jovem. Então, resista à sua tentação. Assim como os servos de Deus resistiram até o final e foram vitoriosos. Assim como o Senhor Jesus resistiu, mesmo em meio à fraqueza. Ele havia saído do batismo, ele estava jejuando, ok? Mas conseguiu vencer a tentação. Vença a sua tentação, vença as adversidades e o Senhor vai enviar anjos para te servir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho convicção de que você é poderoso em Cristo Jesus para resistir ao mal e aí alcançar as bênçãos que o Senhor tem prometido para você e você ser usado por Deus como esses 4 foram. Permaneça firme, não olhe para as oferendas, não olhe para os pratos que Satanás tem colocado diante de vocês, mas permaneçam firmes, olhando para o Cristo Jesus, autor e consumador da sua fé. E mais, você deseja afincamente a sua salvação. Não repasse, não venda, não dê a sua salvação, porque você recebeu de graça. É um valor que não tem preço. Aliás, tem um preço de sangue que o Senhor Jesus derramou lá na cruz do Calvário, que vale mais do que ouro e do que prata. E aí o Senhor vai estar contigo, porque Deus vai te honrar, Deus vai te dar a sua vitória em suas mãos. Essa luta, esse deserto, essa tentação que você está passando, é só para você ver que você depende unicamente do Senhor Jesus Cristo, ok? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus, ok? Deixa o seu like, toque o sininho, se inscreve no canal, comenta, compartilha e vem conosco até o final de cada vídeo, ok? Até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau!